Muito bem-vindos, começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, 15 anos do curso de Fisioterapia da Univates. Logo após a abertura do programa. Centros aqui na TV Univates. Boa noite para você que está nos assistindo em casa. Boa tarde aos nossos convidados. Estamos aqui, obviamente, num programa que está sendo gravado. Temos o nosso sol aqui, mas você está nos assistindo à noite na TV Univates. Nosso tema de hoje no programa Centros, os 15 anos do curso de Fisioterapia da Univates. Conosco, aqui para conversar sobre esse tema, a professora Lídia Ketz, que é a atual coordenadora do curso de Fisioterapia, o professor Eduardo Senen, que é professor do curso de Fisioterapia, também já foi coordenador, então vivenciou esses 15 anos aí. E temos também a Vivian Peter, que é aluna do curso de Fisioterapia hoje. Na sequência do programa nós vamos falar também com uma outra convidada, que é uma egressa, para também ter a opinião dela. Mas começamos com a Vivian aqui conosco. Muito bem-vindo. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Queria ouvir um pouquinho, 15 anos, e aí? Como é que foi essa história toda? Assim, eu não sei se a professora Lídia já acompanhou desde o início. Sim, também? Na realidade, eu sou egressa do curso. Ah, então, vivi os dois lados. Então, eu entrei, prestei vestibular em 2002 com a primeira turma. Primeira turma? Primeira turma, me formei com a segunda, né? E aí, em 2010, então, eu ingressei como professora no curso. E hoje tenho o privilégio de estar atuando na coordenação. Então... Nossa, vai poder falar todos os papéis possíveis, né? Quer dizer, de ex-aluna, de egressa, de professora, de coordenadora. Os demais podem sair do programa. Mas como é que foi essa história, Lídia, um pouquinho? E são 15 anos de um curso que a gente sempre fala que trouxe a fisioterapia para a região, né? O curso de fisioterapia nasce de um estudo que foi feito no cenário no Vale do Taquari sobre como era o mercado de trabalho dessa profissão e se viu a necessidade da fisioterapia. Então, desde 2002, nosso curso, e desde então a gente vem formando aí os fisioterapeutas do Vale do Taquari, né? Para atuar nos diferentes cenários, para atuar no hospital, para atuar na unidade de saúde, nos domicílios, nas clínicas, em piscinas, em clubes esportivos. Enfim, a gente tem uma história assim, bem bacana e que a gente tem a certeza assim, que a partir do desenvolvimento do curso, as pessoas passaram a conhecer a fisioterapia muito pelos nossos egressos, né? Literalmente pelas mãos dos nossos egressos. Sim. Então, é uma boa história, né? É uma boa Professor história. Eduardo, um pouquinho do seu olhar. O senhor está no curso como professor desde o início, entrou logo após o início? Eu entrei no segundo ano, né, do curso, em 2003. Acho que era a professora Magali, a primeira coordenadora. Professora Denise Blum. Ah, Denise Blum, exatamente. Recordo, exato. A professora Magali foi a segunda coordenadora. Perfeito. Eu fui o terceiro coordenador e hoje a professora Lídia. Perfeito. Exato. E, de fato, a expansão da fisioterapia no Vale do Taquari é evidente. E eu, sendo formado há 16 anos, conto um pouco dessa história no sentido de enxergar a realidade das pessoas na época, no início dos anos 2000, como que elas buscavam tratamento público, principalmente, de fisioterapia. Isso ainda existe nos dias de hoje, mas no Vale do Taquari, na época, muitas pessoas pegavam uma ambulância para ir para Porto Alegre ou para um grande centro fazer fisioterapia. As pessoas com os mais diversos sofrimentos físicos e emocionais, pegando uma ambulância, saindo 5 da manhã da sua casa para fazer uma sessão de 50 minutos em algum local, retornar à noite para no dia seguinte ou daqui a 2 dias ir de novo, né? E essa realidade foi se modificando à medida que promovemos, então, a inserção de profissionais no mercado e, junto com esses novos profissionais, também houve uma expansão da atuação, o reconhecimento de novas áreas de atuação do fisioterapeuta. Emergiu muito rapidamente o Pilates, né, que é uma forma de trabalho corporal que é bastante difundida, além de um número maior de clínicas, inserção em hospitais e na atenção básica, uma das áreas que menos tinha fisioterapeuta, em unidades de saúde. Então, aos poucos, estamos conseguindo avançar nesse sentido.
E o resultado mais importante disso que temos visto é as pessoas tendo acesso ao fisioterapeuta mais próximos de si. Tá? Porque a gente sabe que quem precisa de fisioterapia normalmente tem uma limitação física de qualquer ordem, seja qualquer sistema nervoso, músculo-esquelético, respiratório, a pessoa tem dificuldades. Então, o fisioterapeuta mais perto, ele dá uma assistência mais qualificada. Perfeito. Vamos começar com uma questão assim bem básica, eu acho que é importante para o nosso telespectador. Aonde a gente posiciona a fisioterapia dentro desse conjunto de elementos da saúde? Porque é muito comum a gente olhar a fisioterapia e ver ela próxima da educação física, ver ela próxima da medicina, ver ela próxima da área da saúde como um todo, mas também da questão corporal. Qual é o campo exato ou é um campo que não dá para se dizer exato de atuação? A fisioterapia tem como objeto de estudo o movimento humano, né? Uhum. Então, não é errado falar que nós estamos muito próximos da educação física, assim como da medicina. Então, a gente está nesse cenário compartilhado. O movimento é o que a gente estuda, é o que a gente analisa, e não só o movimento patológico, né? Também o movimento normal. Então, melhorar desempenho também faz parte do desafio. Prevenir, né? Então, assim, pensando a gente no dia a dia no trabalho, por exemplo, passamos o dia sentados, né? Então, como sentar para evitar que a gente tenha alguma dor, para que a gente tenha um melhor desempenho no nosso trabalho, é também o campo da fisioterapia. Então, antes o Eduardo estava falando, estava me lembrando, assim, o quanto o nosso curso começou trabalhando num foco de reabilitação, que era uma lógica do início dos anos 2000. Uma demanda mais pontual, né? Muito pontual, porque a gente realmente não conhecia a fisioterapia aqui, e hoje a gente se reconhece como um profissional da prevenção e da promoção da saúde. Perfeito. Então, é esse o movimento. A gente trabalha com movimento, seja ele prevenindo, melhorando o movimento de um atleta, né? Estimulando, então, junto com a educação física, melhorando a performance de um atleta, ou então lá no idoso que está num processo de envelhecimento natural, evitando que ele tenha qualquer tipo de doença relacionada ao envelhecimento. Perfeito. Movimento é a nossa arma. Ótimo, ótimo. Acho que é um bom conceito e um bom ponto de partida para entender a profissão. Queria ouvir um pouquinho a Vivian. Vivian, o que te levou? Como é que foi o teu contato? O que te fez? Não, é isso que eu gostaria. Como é que foi essa tua aproximação? Sim, eu precisei da fisioterapia, né, uma ocasião antes, durante o início do ensino médio, e eu observei aquele profissional, assim, como ele fazia vínculos com as pessoas que ele atendia, né, a gente ia, daí contava da nossa história, daí no outro dia, e como é que tá? Deu tudo certo? Então, uma aproximação com aquele profissional. E eu achei isso bem interessante. A minha fisioterapeuta, ela estava gestante na época, e bem assim, quase no final da gestação, e ela estava trabalhando. Eu achei como era tranquilo, assim, um ambiente agradável de compartilhar, e achei bem bacana isso. Eu gostei, não sei, né? A gente vai. Foi uma experiência positiva e que te direcionou. Isso mesmo. E com certeza entrei na fisioterapia. A gente vem com aquela ideia de traumato, do que a gente conhece no dia a dia, né, de clínica de traumato, e descobriu um universo bem grande de área de atuação, assim. Não sabia até então o que eu ia, hoje já vai tendo uma afinidade com um lado que eu nunca pensei, né? Então, eu vejo o curso oferecendo, mostrando um pouco de cada aspecto, para tu ver, tem afinidade com isso ou não tem, para experienciar, para viver aquela parte da fisioterapia, para ver se é isso mesmo, ou pelo menos para conhecer. Um dia vai ser necessário tu usar isso em algum momento, né? Ótimo. A Vivian traz um tema que é importante da gente colocar também. Não é só a questão do conhecimento, não é só a questão da técnica ou do processo, mas é a questão da empatia também, né? O profissional de fisioterapia, ele tem que criar esse vínculo para entender o problema, para fazer parte da solução, para se conectar com o seu paciente. Como é que é isso para vocês? Bem, agora em nome do curso também me falo, uma das diretrizes, né, da formação de fisioterapeutas é a formação voltada para a humanização da assistência em saúde.
E nós temos como característica no nosso trabalho esse contato por tempo mais prolongado com as pessoas. Então, o convívio ele faz parte da nossa rotina. Não são consultas rápidas e atendimentos breves. A gente encontra a pessoa em vários momentos. Isso é o mais comum. E, a partir disso, existe não só a importância técnica, mas também a importância da parte humana, de se fomentar essa relação, né, porque, por vários motivos, as pessoas tendem a apresentar melhor evolução do seu quadro, né, de saúde à medida que a gente consegue dar um atendimento mais qualificado no ponto de vista da humanização. A humanização, ela significa tratar bem o outro, tratar com igualdade, significa você se preocupar de fato com aquela pessoa e não se preocupar apenas com uma queixa, uma doença que ela vem manifestar em um primeiro plano. É algo bem mais amplo e nós temos a preocupação e estimulamos muito os estudantes a pensar dessa forma. A pessoa que chega para um tratamento, ela não é uma pessoa que tem um problema no joelho, ela é uma pessoa... Não é um joelho com problema, é uma joelho, pessoa com problema no joelho. Exatamente, não é um joelho que chegou no seu espaço de trabalho, né? Então, não identificar as pessoas pelas doenças que elas possuem. Né? São sujeitos, né, que têm uma história de vida e isso a gente tem necessidade de respeitar e reconhecer. Legal, acho que é bastante importante e muito meritório esse olhar, né? Isso muda completamente o encaminhamento que se dá a partir daí, né? E não tem como a gente não se envolver na medida que a gente está pensando numa criança que não caminhava e daqui a pouco começa a caminhar. Como a gente não vai vibrar? Sim. Ou um paciente que tinha dificuldades de se virar na cama, por exemplo, e daqui a pouco a gente treinou tanto que aquele paciente está tendo uma autonomia. Não tem como a gente não se envolver, não tem como a gente vibrar, não tem como a gente não se reconhecer no outro. Então, a humanização realmente, ela passa dá por sentido tudo, a isso né? tudo, né? Exatamente. E a gente está, né, 10, 15, 20 semanas com uma pessoa, 2, 3 vezes por semana. A gente se conhece. Perfeito. Então, assim como Cria a gente vínculos, né? conhece os estudantes e sabe do perfil que cada um vai trazendo e eles vão se despertando fisioterapeuta ao longo da graduação, a gente vê também os usuários, os pacientes, tendo ganhos que são pequenos e muito significativos. Ótimo. Né? Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco eu quero ouvir um pouquinho. A Vivian disse que já escolheu mais ou menos a área dela. Eu quero ouvir esse relato. E de vocês, assim, qual é o leque de opções hoje, que é grande, né, para a atuação profissional do fisioterapeuta? Já voltamos após o intervalo. Mais informações sobre o curso de fisioterapia. Programa Centros, estamos começando o segundo bloco agora, falando sobre os 15 anos do curso de fisioterapia aqui da Univates. Conosco o professor Lídia Ketz, que é a coordenadora do curso de fisioterapia, também o professor Eduardo Senen, que é professor do curso, e a Vivian Peter, aluna do curso de fisioterapia. Vivian, no bloco anterior tu disseste que tu nunca imaginava, mas já está tendo uma relação aí, uma aproximação com uma das ênfases que está te conquistando. Nos conta um pouquinho sobre isso, qual é a área que tu está buscando hoje? E um pouquinho da tua experiência no curso, como é que tu descobriu ela? Praticando, vendo, exercitando outras áreas, como é que foi essa aproximação? Então, a gente tem a disciplina de neuroinfantil, e que eu fiz uma vez a disciplina, estou fazendo agora a monitoria da disciplina, ou seja, acompanhando ela novamente, como auxiliando o professor, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, colaborando com os meus colegas, dando um suporte à minha professora e vivenciando de novo, e também por outras experiências de voluntário com crianças, acabei tendo uma afinidade bem grande, principalmente com bebês, né, com a estimulação precoce. Estou pensando no desafio de realizar uma residência neonatal depois de formada, né? Tenho mais um ano aí pela frente, vou para o último ano do curso. Estás na reta final, então? Na reta final, então, a residência, com certeza, é um desafio bem grande. Conversando com os professores, assim, eu vi que, de repente, seria uma experiência bem interessante para mim. E como eu me sinto realmente, assim,
preparada, fortalecida por todas as experiências que eu aproveitei vivenciar durante o período do curso, acho que vai ser bem legal, assim. Tô apostando para ir para essa área, né? Certo. Da residência. E tu tens já, além da monitoria na disciplina, tu já tens praticado, qual é o campo de atuação que tu espera dentro desse foco da estimulação precoce infantil? Sim. A parte da residência neonatal, ela também tem um envolvimento bem grande com a cardio, né? Que é um outro desafio também, né? Eu tenho vivenciado bastante da estimulação precoce, que é o acompanhamento do desenvolvimento infantil, se aquela criança ela está se desenvolvendo dentro do esperado, né? Às vezes a gente tem alguns acidentes aí no meio que dão acontece alguma coisa com essa criança e que a gente precisa estar acompanhando, né? O fisioterapeuta ele tem uma atuação bem forte dentro desse campo. E fiz um voluntário também, atendi 2 crianças, além da carga horária de disciplina, a monitoria agora, mas nesses aspectos, assim, também o projeto que também tive uma criança, o projeto interdisciplinar. De Santo Antônio, que também convivi com criança lá no primeiro semestre, né? Daí a gente já vai despertando, assim, também fizesse parte dessa equipe indo para bem o projeto. Importante também para todas as questões de uma formação melhor para o profissional, assim, faz bastante diferença. A Vivian tem essa trajetória, né? O curso oferece e cada estudante vai traçando a sua trajetória conforme o seu interesse, mas a gente tem, como ela disse, o projeto interdisciplinar no Santo Antônio, que ele é uma primeira porta muito interessante para trabalhar em equipe. O curso de fisioterapia foi um dos primeiros cursos que se agregou ao projeto, né? O primeiro. O primeiro, pioneiro do processo. Exatamente. Só me presta aqui o microfone. Como é que foi? Sim, o curso foi o pioneiro, foi ele o primeiro a realizar atividades na unidade de saúde do bairro. Ótimo. Na época foi através de atividades voluntárias, depois se tornou o PAC, Projeto de Ações Comunitárias, e depois tornou-se PI. Interdisciplinar. Então, desde sempre a gente está lá no bairro e a gente orienta os estudantes a vivenciarem essa prática, né? Porque é uma escola. E dentro do próprio curso a gente oferece a oportunidade do aluno fazer atividades na clínica Escola de Fisioterapia, que nós temos. Então, tem uma possibilidade, não tenho disciplina na terça de manhã, vou lá para a clínica, eu vou atender com supervisão das fisioterapeutas, né, que a gente tem 3 fisioterapeutas que também são egressas, que atuam na clínica. Então, o nosso curso, ele propõe essa prática, né? Desde o 2º ano, o aluno já está atendendo usuários. E essa é uma característica do curso de fisioterapia da Univates, de abrir esses campos, de fazer esse processo da humanização na prática, de participar das demandas, mas isso também é uma característica que eu acho que é fundamental para um curso onde tem tantas áreas de atuação e que tu nem sempre vai poder transformá-las em disciplinas explícitas, né? Conforme as diretrizes curriculares, a formação do fisioterapeuta deve ser generalista. Então, por isso que nós não somos um curso de cardio, de neuro, de traumato, de saúde coletiva. Então, o nosso curso ele dá essa pincelada, né, uma boa pincelada em todas as áreas de atuação, e ele permite, então, que o aluno vá se identificando ao longo da sua trajetória para uma futura especialização, enfim. A área de atuação do fisioterapeuta é muito ampla, né? A gente trabalha nos diferentes ciclos da vida, então a Vivi estava falando dos bebês, né? Então, desde um parto humanizado, um parto natural, de acompanhar aquela mãe no momento do parto, o fisioterapeuta está lá, né? É possível estar lá. Todo o nascimento, desenvolvimento motor da criança, o fisioterapeuta pode estar acompanhando. Pensar a própria reabilitação da mãe pós-parto, né? Então, a gente também atua. O adolescente, o adulto, o fisioterapeuta pode pensar área traumato-ortopédica, neurológica, pode pensar a área da promoção. Lá na escola, como o peso da mochila da criança, né? É uma atuação do fisioterapeuta também. Saúde do idoso, então a gente está aí, né? O envelhecimento é algo que, ainda mais no Vale do Taquari, a gente tem municípios com grande número de idosos. Então, desde o idoso que está acamado e tem um problema e precisa de um cuidado, até o idoso que não tem nenhum problema, né? Mas passa por um processo fisiológico de envelhecimento, o fisioterapeuta está atuando. Então, o nosso mercado não falei da área esportiva, né? Das questões tecnológicas, a nossa profissão cada vez mais tem
desenvolvido tecnologias, os aplicativos, a gente tem se aproximado muito, as próprias órteses e próteses, o desenvolvimento de produtos. É um campo, eu diria assim, agora fazendo 10 anos que eu estou formada, como cresceu o campo da fisioterapia. É o que eu ia comentar, né? Como é que a fisioterapia que tu viste lá no início, lá na tua primeira formação, Eduardo, para hoje, é outra área? Nossa, ou é outra profundidade? A ampliação é muito grande a gente tem hoje um bom problema, porque sempre que alguém nos contata solicitando indicação de fisioterapeutas para atuar em clínicas de pilates, hoje a gente realmente precisa de um tempo maior, porque os nossos egressos se formam e já estão inseridos no mercado de trabalho. O que é um bom problema, né? Claro, então, claro, é o ideal. Essa é a ideia. Então, a gente tem um campo a ser explorado ainda, e eu vejo, sim, daquela fisioterapia de 2002, que eu entrei pensando em trabalhar na reabilitação, para hoje, é um campo de trabalho que está muito bacana e que tem muito a ser desenvolvido ainda. Sim. Exato, o profissional da área da saúde como um todo, o fisioterapeuta incluído nisso, está aprendendo a se aproximar das demais áreas, e aí os grandes avanços estão sendo conquistados. Muitas vezes os profissionais e o perfil de uma profissão, ele ficou delineado apenas pelo objeto principal de atuação do profissional. À medida que você vai integrando outras áreas, né, você começa a pensar o fazer profissional em conjunto, e o produto final que você oferece para o seu usuário, paciente, cliente, ele é um resultado final muito mais qualificado. Então, aquilo que é feito a um coletivo de mãos e de pensamentos vai dar um resultado muito mais qualificado. Hoje a gente reconhece claramente a quantidade muito grande de condições de saúde crônicas que não são resolvidas apenas a partir de abordagem de um profissional. E também não é o suficiente você trabalhar com uma pessoa, mandar uma cartinha para o seu colega, que manda uma cartinha para o outro, e esses profissionais não se conversam. Certo. E isso era uma prática, e ainda é hoje um problema para nós profissionais da saúde. Nós precisamos desenvolver uma forma diferente de trabalho, que é um trabalho integrado de fato, com profissionais conversando e pensando em conjunto, né, em um pé de igualdade, as condições de saúde, para chegar no resultado final. E isso também é atuação do fisioterapeuta, é a responsabilidade do fisioterapeuta. Então, uma área de atuação é, inclusive, de gestão de equipes, pessoas, e saber trabalhar em equipe. Uma habilidade que é muito ainda difícil, e que o profissional fisioterapeuta não foi formado e nem os outros, né? Nem os outros. Nem os outros profissionais. Exatamente. Então, assim, o trabalho em coletivo, ele é realmente algo a desenvolver. Exato. Sim, Vivi. Com certeza, os alunos estão percebendo isso, né? Não é só um olhar dos professores vendo que isso é importante, né? Hoje eu participo da Liga da Saúde da Família, formada bastante pelos acadêmicos da medicina. Então, entendendo essa importância, e médico, hoje a gente vê como ele está inserido, tem que estar inserido em todos os âmbitos, né? Sim. E como a gente precisa saber conversar, né? Saber o que eles fazem, o que nós fazemos, como a gente pode conversar para contribuir para a melhora desse nosso paciente, né? Claro. E também, hoje de manhã pela aula, a gente estava falando, tem a questão do vínculo com o paciente. Eu vejo que a minha criança, ela está precisando de outros atendimentos, mas ela tem alguma questão da necessidade do vínculo. Eu ligo para esse outro profissional, peço como é que é, o que eu posso atuar, para não encaminhar ele e é contigo. Né? Eu continuo abraçando, colaborando para o desenvolvimento dela, com a colaboração, conversando com outros colegas de outras profissões, né, da área da saúde. Perfeito. Teu atendimento não encerra na tua atividade somente. Isso, exatamente. Ele tem que ser contínuo e sempre evoluindo, né? Perfeito. Tu estás, então, em reta final e previsão depois, uma pós, o que tu pensa da tua vida profissional? Sim, vou para os estágios, né, no próximo semestre, começa em janeiro. Antes era um desafio bem grande para quem ia para os estágios, porque não tinha tanto a vivência
durante as disciplinas. Era a primeira oportunidade, Isso. agora... E hoje é que nem a gente sempre acha que a nossa turma é a primeira, eu acho que a nossa turma foi a primeira a começar o atendimento lá no 4º semestre, na disciplina de avaliação, a gente avaliar um paciente, né, a praticar aquilo que a gente aprendeu na teoria, relacionar o teórico prático, né, e colocar isso durante os semestres, até chegar nos estágios um pouco mais tranquilo, né? Não tão assim, mas tão verde, já mais né? preparado, porque sabe que vivenciou isso durante a graduação. E então, depois, acho que vai à residência. Acredito, né? Também atuando na humanização no hospital, porque também é uma área que eu tenho bastante afinidade. Ok, legal. Fechamos o segundo bloco, agradeço a Vivian, que vai agora dar lugar para Mariana, né? Vivian, muito obrigado, boa sorte aí. Muito obrigada pela oportunidade. Que é isso. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos conversando sobre os 15 anos do curso de fisioterapia aqui da Univates. Uma pequena substituição aqui no programa, a Vivian, aluna do curso, estava conosco nos primeiros 2 blocos e agora está a Mariana Casper, bem-vinda Mariana, que é egressa do curso de fisioterapia. Mariana, tu te formaste quando? Eu me formei em agosto do ano passado, em agosto de 2016, e entrei no curso no ano de 2010, então foram 6 anos nessa caminhada. Certo. E dentro do que a gente estava conversando assim sobre áreas específicas, funções e atividades, por onde tu trilhaste, onde é que tu está hoje atuando? Na verdade, assim, quando eu concluí a minha graduação, eu saí apaixonada por saúde coletiva, saúde pública, né? Eu entrei também com esse mesmo perfil de querer reabilitar, das pessoas me procurarem para tirar alguma dúvida e eu realmente saber, né? Eu achava que aquilo era muito importante, saber sanar as questões, né? Por exemplo, estou com uma dor no joelho, o que será que é isso, né? E então, ao longo do curso, eu comecei a perceber como era importante fornecer instrumentos para que aquelas pessoas soubessem tanto quanto eu o que elas estão sentindo, né? E aí comecei a me encantar pela área de promoção da saúde, saúde coletiva, enfim. Saí da graduação com esse pensamento, né? Não totalmente fechada, assim, aberta a outras possibilidades, mas pensando sempre nisso. E aí as coisas vão se encaminhando, né? As oportunidades vão surgindo. Tive muitas oportunidades, assim, felizmente, fui bem feliz em todas as oportunidades que eu tive. E hoje, atualmente, eu estou terminando a minha pós em mãos, que também é uma área nova, assim, que está sendo pouco explorada. Agora que ela está começando a crescer, junto com os terapeutas ocupacionais, né, o trabalho em conjunto. É uma área assim que eu também não conhecia, então trabalho diretamente assim com reabilitação de membro superior, com tratamento de mão, também promoção da saúde, né, evitar agravos, enfim. E também com confecção de órteses, né? Então, o físio está cada vez mais presente nisso, que antes era mais a área da terapia ocupacional, hoje o físio também está conseguindo um espaço bem bacana nisso. E trabalho também com saúde do trabalhador, que é uma área que eu sempre gostei muito, mas imaginei que fosse um pouco mais difícil essa inserção no mercado de trabalho. Mas hoje atuo, faço ginástica laboral com os meus colegas, atendo em ambulatório de reabilitação, faço análise de posto de trabalho. Então, foram várias surpresas, assim, vários caminhos que foram se desenhando. E hoje eu consigo ter essa atuação e não quero parar por aí, né? Ainda quero buscar mais especializações e mais estudos na área de saúde coletiva, que é a minha grande paixão, embora eu ame as outras áreas também, né? Então, eu acho que o curso te dá essas possibilidades, né? Você não sai sabendo especificamente um assunto, como vocês comentaram antes. O aluno não sai especialista em mãos ou em traumato. Então, isso dá a possibilidade de você conseguir se desenhar no futuro, né? De você conseguir atuar em todas as esferas. Perfeito. Muito bem, eu queria ouvir um pouquinho dos professores como é que está a questão da estrutura do curso. Como é que foi assim, a evolução da parte estrutural mesmo ao longo desses 15 anos? O que é que o aluno entrando hoje no curso ele tem à sua disposição? O nosso currículo hoje são 5 anos, né? São 10 semestres, pouco mais de 4.000 horas para a formação.
e ele começa o primeiro ano, os 2 primeiros anos, basicamente, são anos em que ele vai ter a fundamentação da fisioterapia. O primeiro ano todo compartilhado com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, essa é uma diretriz institucional, né? Antes de ser um fisioterapeuta, ser um profissional de saúde. Então, nosso currículo ele é fundamentado na formação biológica, então, anatomia, fisiologia, bioquímica, enfim, toda a parte que vai compor o corpo humano, a parte social, desde o primeiro semestre. Então, todos os estudantes da área da saúde fazem disciplinas em que vão para as comunidades, vão conhecer territórios de saúde, vão trabalhar em equipe interprofissional. E a parte profissional, sim, da fisioterapia, então, de conhecer a história, quem é o fisioterapeuta, qual é o nosso objeto de estudo. Essa é a primeira parte. Depois vai cada vez mais indo para uma área da fisioterapia, né? Então, o estudo do movimento humano, com as disciplinas de cinesiologia, biomecânica, recursos terapêuticos manuais. E aí, então, no quarto semestre, aproximadamente, começar os atendimentos específicos nas disciplinas de avaliação em fisioterapia e na parte de cinesioterapia, que é a terapia do movimento. Então, ali no quarto semestre, é o primeiro contato, né? E aí vai cada vez mais aprofundando. Disciplinas de cardiologia, de cardiopulmonar, de neurologia, de traumato-ortopedia. Então, todas essas já são com atendimentos dentro de uma complexidade crescente. Acho que sempre isso é importante dizer. O paciente que é atendido no quarto semestre, ele vai ser dentro de uma complexidade que o aluno consegue desenvolver uma habilidade, né? O nosso currículo ele é todo fundamentado por isso. Então, o aluno ele tem a competência de atender um sujeito, ele vai atender dentro daquela complexidade. Claro que vai chegando no estágio cada vez mais uma complexidade crescente, numa autonomia cada vez maior. Nosso currículo, acho que a cada ciclo que a gente vai parando, estudando e revendo ele vai se aprimorando, né? E hoje a gente então consegue trabalhar nas grandes áreas da fisioterapia e conforme os ciclos da vida, passando por saúde da criança, saúde do idoso, saúde do trabalhador, saúde do homem e da mulher. Então, são todas disciplinas que a gente tem no curso e que a gente vê o quanto tem sido realmente... o resultado tem sido muito bom, né? A gente estava comentando entre os professores... acabamos de ter o retorno do ENAD, né? Então, o ENAD, que é o exame, que é o exame de desempenho. Alunos da área das ciências da saúde e biologia fizeram em 2016 e aí o resultado sai agora. Esse ano. Saiu agora recentemente. Então, numa avaliação numa graduação de 1 a 5, o curso de fisioterapia ficou com nota 4. Né? Isso nos coloca entre as instituições de ensino superior privadas do Rio Grande do Sul o terceiro melhor curso. Foram avaliados 29. Né? Então, entre todas as instituições privadas e públicas, a gente está em sexto. Então, realmente demonstra a nossa qualidade. Né? De um aluno que ele é generalista, que sabe o que aquele usuário está precisando, seja na promoção ou seja na reabilitação. Então, esse resultado ele é expresso. Claro que a gente não trabalha só para o ENAD, né? A gente trabalha para formar fisioterapeutas comprometidos com a comunidade. O ENAD é consequência do Mas processo. o ENAD é essa consequência, então, realmente, são mais de 200 egressos que a gente tem, né? Nesses 15 anos do curso. Então, a gente tem certeza que os profissionais que a gente tem no mercado são de qualidade. Sim, professor. E, em termos de estrutura, acho que é importante salientar o que o estudante encontra aqui, né, na instituição. Como eu acompanho o curso desde o início, começamos com muitas parcerias lá no início com instituições para podermos proporcionar as práticas para os alunos. Né? E, naquela época, então, dependíamos muito de terceiros e também com uma estrutura e espaço físico menor. A partir de 2007, então, com 5 anos de curso, inauguramos a Clínica Escola de Fisioterapia, junto ao Complexo Esportivo. Foi um marco na região. Em 2009, ela se credenciou, no início de 2009, ao Sistema Único de Saúde, sendo a primeira clínica a atender puramente SUS dentro da instituição, o espaço de saúde. E a clínica atende os encaminhamentos da rede básica de atendimento de saúde pública. Exatamente. Encaminhamentos que os municípios da região fazem. Os municípios da região que são digamos, conveniados, as unidades básicas indicam e a clínica escola, então, recebe esses usuários. E é campo de atuação dos alunos. Dos estudantes, exatamente. Então, existe todo um processo de triagem bem
rigoroso que é feito para direcionar esses usuários conforme suas necessidades, e eles são atendidos pelos estudantes em grande quantidade lá no último ano do curso, mas desde o 4º semestre, progressivamente, os alunos já vão praticando em complexidade crescente. Existe toda uma preocupação de triagem para nível de complexidade desses usuários, mas a clínica, além da equipe de profissionais que a gente dispõe, hoje temos 3 fisioterapeutas trabalhando dentro da clínica como técnicos profissionais dentro da clínica, além dos professores. Tá? E nós temos estagiários também. A clínica ela tem um espaço físico de 2 andares, com elevador para acesso para pessoas portadoras de necessidades, piscina térmica para atendimento em hidrocinesioterapia, além de todos os recursos tecnológicos disponíveis para isso. Então, a gente consegue trabalhar e operar na casa de milhares de atendimentos por ano, né, de atendimentos. Eles são variáveis conforme o número de estudantes, mas a gente sempre tem a consciência de que a gente aqui dentro do Vale do Taquari, a gente hoje tem uma importância não só na formação, mas na assistência à saúde de fato para a população. E como o senhor falou lá no início, milhares de atendimentos que são feitos aqui, evitando todo um deslocamento, criando uma condição local. Eu fico imaginando uma pessoa que tem uma necessidade de um atendimento especial e tinha que fazer um super de um deslocamento para ter um atendimento mínimo lá de 50 minutos, voltava no final do dia, alguma coisa assim. Quer dizer, perde o efeito praticamente, né? Perde o efeito. E sempre salientando, pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, é a pessoa e um cuidador. Não é só a pessoa. Sempre salientar, né, aquelas mães heroínas que carregam suas crianças grandes, às vezes, exatamente, passam um dia em função do cuidado, né? Então é uma vida que a gente tem que são vidas que a gente tem que estar sensível às suas necessidades e não ficar alheio a isso. São problemas que não são relativos somente a uma pessoa, é sempre a família toda, né? Os responsáveis também envolvidos. Para fechar o bloco, rapidinho, Mariana, por onde tu passaste a tua prática dentro do curso? Quer dizer, quais foram as tuas experiências que mais te salientaram? Desde o começo, assim, eu busquei experimentar um pouquinho de cada coisa, né? Dentro das possibilidades. Logo nos primeiros semestres, eu participei com o professor Eduardo de um grupo com diabéticos e hipertensos, né? Com utilização do chá pata de vaca. Então, o professor Eduardo, mais alguns alunos que já estavam, eu estava logo no início do curso. Então, eles iam até as unidades básicas de saúde, faziam uma avaliação do pé, da sensibilidade plantar. São coisas que até hoje eu aplico, porque eu aprendi lá no comecinho, acho que foi o meu primeiro contato, assim, foi realmente com esse grupo. E consegui aproveitar bastante, né, essas questões, assim, com esse grupo. Participei de estágios voluntários, participei na clínica escola de atendimento de pacientes com AVE, enfim, tudo assim que eu consegui aproveitar, projetos de pesquisa, de saúde coletiva, tudo que eu conseguia, eu fui para áreas bem diferentes, assim, para poder realmente experimentar o que é realmente aquilo, né? E eu acho que isso fez toda a diferença, que eu consegui levar muito do que eu fiz extra, né, fora das oportunidades que eu tive fora da sala de aula, realmente, são coisas que eu utilizo até hoje que realmente fazem diferença na formação, né? E existem outras N possibilidades que a gente não consegue realmente fazer parte de tudo, né? Mas tudo que a gente tem à disposição, a Cures, a clínica, né, que está sempre oferecendo estágios em hidro, né? Gostaria de ter aproveitado mais, mas infelizmente a gente não consegue conciliar tudo. Mas tudo que eu aproveitei, assim, eu acho que foi de grande valia e fez bastante diferença. Ok, fechamos o terceiro bloco, já voltamos com o nosso quarto bloco. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre 15 anos do curso de fisioterapia da Univates. A professora Lídia comentou antes rapidamente que são mais 204 formados nesses 15 anos. Exatamente. Já é um bocado de gente, né? Um bocado. Quer dizer, isso cria um corpo para realmente contextualizar e mudar a noção que uma região como a nossa tem da profissão, né?
várias partes da nossa região, né? A gente tem muitos estudantes, não só em Lajeado, né? Mas Eu fora. queria dizer também, provavelmente a gente exportou muito desses profissionais, né? Temos egressos, né? Até atuando fora do Brasil, então a gente acaba acompanhando, e agora com as redes sociais fica mais fácil ainda da gente manter esse contato. Então, são mais de 200. Volta e meia a gente conversa, se encontra, né? E é muito bacana de ver como cada um foi traçando um seu caminho, né? E realmente é bem interessante. E considerando as estatísticas de necessidade da população, sabemos que ainda podemos ampliar, né, esse público, esse número de profissionais, com toda tranquilidade, porque o que ganharemos será a qualidade de vida para a população. À medida que você vai deixando essa abordagem tão curativa e começa a trabalhar mais na parte da prevenção de fato, né? E a outra questão também é o conhecimento da nossa região, nosso Vale do Taquari, né, que muitas vezes quem olha de fora até estranha, né, o número grande de municípios que nós temos e com um número pequeno de habitantes, né, e durante muitos anos não tinham acesso de fato ao profissional no seu município. Hoje, cada um desses municípios praticamente tem um profissional vinculado, prestando serviço, seja em tempo integral, né, seja tempo parcial, mas conseguindo levar a fisioterapia, né, a essas pessoas em regiões muitas vezes remotas, né? A gente dá uma passeada aí pelo nosso interior, a gente vê às vezes, né, a distância que algumas pessoas residem de um centro, né? Então, às vezes é mais difícil, né, de se locomover, populações rurais, por exemplo, né, e chegar a um tratamento efetivo. Hoje nós temos pessoas profissionais que conseguem, né, estar mais próximos dessas populações. E eu estou me lembrando aqui que a Univates também, através do seu curso de fisioterapia, já participou de muitos projetos, muitos atendimentos de convênios, por exemplo, me recordo que na área esportiva, suporte ao Clube Esportivo Lajadense, faz lá o acompanhamento dos seus atletas, quer dizer, a área esportiva também é uma área forte para isso, né? Exatamente, a área esportiva, ela, até com as Olimpíadas agora, o fisioterapeuta apareceu muito, né? Desde as ventosas lá do Michael Phelps, lá cheio de... Diz que foi a maior herança, marcas, né? Diz que foi a maior herança do Michael Phelps, não foi estimular as outras gerações da natação, assim, os profissionais praticar ventosa, né? Mas, sim, o fisioterapeuta no esporte, ele, hoje, nossos egressos aqui, assim, para até fazer esse reconhecimento, o fisioterapeuta do Lajadense é nosso egresso, e nós hoje temos o fisioterapeuta da Açoeva de Venâncio Aires, está na final do Campeonato Nacional, e na final do Campeonato Gaúcho é nosso egresso aqui da instituição, né? E então a gente tem, dentro da Univates, um aporte e uma parceria com o Clube Esportivo Lajadense e com outras instituições esportivas de fazer avaliações pré-temporada para dar um relatório para a equipe técnica sobre preparação, o que deve ser feito para prevenir lesões, e os estudantes participam desse processo. Então, a gente usa tecnologias de avaliação que o clube não dispõe, mas nossos laboratórios dispõem. Certo. E, a partir daí, então, o aluno começa a enxergar como é que o fisioterapeuta atua dentro de um processo de pré-temporada e não só naquela parte da reabilitação da lesão. E até no esporte amador, né? A gente tem muitos clubes que acabam tendo os campeonatos de futebol no final de semana, que são amadores, e os nossos egressos estão trabalhando também. Apesar de amadores, já estão se profissionalizando na estrutura, né? E que também se machucam, e que também necessitam de um acompanhamento pré e pós-jogo. Então, a gente tem bastante... É uma cultura da nossa região, os campeonatos amadores, então a gente tem bastante alunos trabalhando. Volta e meia a gente reconhece eles pelos clubes que a gente circula. Mariana, eu queria que tu me contasse um pouquinho, tu falaste aí que na tua pós também está trabalhando com o conceito das próteses e órteses, né? Como é que é esse desafio de uma área que está hoje chegando forte, né, como um serviço ao usuário? É uma novidade a área específica, né? Hoje o físio na clínica ele pode atender mão, deve atender mão, mas são novidades, são tecnologias novas, são dispositivos novos, né? São órteses que agora que eu estou começando a ter o contato, assim, né? Agora, na verdade, estou concluindo a minha pós, mas que sempre vem coisa nova, né? As coisas vão se modernizando e se a gente não tenta acompanhar através de cursos, né? A gente acaba ficando. Então, assim, é um mercado novo. Aqui na região eu tenho conhecimento de poucos terapeutas de mão, que a gente chama, né? Embora sejamos todos físios, mas tenho conhecimento de poucos aqui na região.
E é um trabalho assim a ser construído, né? A gente tem que divulgar, mostrar o diferencial, né? A importância de reabilitar, de fazer uma reabilitação bem feita de uma mão, né? Embora a mão seja tão pequenininha, a gente não percebe a função dela e a importância. Porque eu fico pensando, porque nessa área, não só a reabilitação muscular, né, do movimento, mas tu também tem alguns elementos de materiais a serem usados. Sim. Imagino que tem alguma coisa de tecnologia, de maioria, eletricidade ou de informática exatamente. dentro do processo. Hoje a maioria dos materiais que eu utilizo são importados, porque o Brasil ainda não fabrica. São mini vibradores, né, para a gente trabalhar com cicatriz. São ventosas, que nem a que o professor Eduardo falou, mas são bem pequenininhas, específicas para a mão. Então, o Brasil ainda não está produzindo, ainda não despertou para esse mercado, né? E a maioria dos materiais são importados, né? As placas que a gente utiliza são placas de termoplástico, né, para confeccionar as órteses. Muitas delas também são importadas, né? Então, e sempre tem novidade, sempre está chegando uma placa nova, uma densidade diferente, que é mais fácil de cortar, de modelar no paciente. E a gente tem que estar acompanhando tudo isso, né? Mas é algo que está crescendo na região. Agora eu estou começando, né? Ano que vem meus planos, então, são bem voltados a isso, a realmente investir nessa área de trabalho, né? E é uma coisa nova, assim, que eu descobri, que eu fiquei encantada, né? Imagina, da saúde coletiva, saúde pública, para propriamente dita reabilitação, né? Então, está em crescimento, então... Como profissional, tu não deixa de atender essa outra área, mas consegue também ampliar. Eu consigo conciliar, na verdade, assim, eu tô muito feliz, assim, com tudo que eu estou fazendo hoje, porque eu faço de tudo um pouco. Né? Eu trabalho com prevenção, eu dou palestras, assim, eu adoro conversar. Então, eu trabalho muito com os trabalhadores do transporte, né? Motorista, que passa o dia inteiro sentado, dirigindo, estressados, né? É um trabalho, assim, imenso que dá para se fazer com eles, né? Então, eu estou ali atuando na promoção da saúde, na prevenção, reabilitando eles no consultório, né? A empresa onde eu trabalho montou um consultório específico para físio, com materiais, assim. E eu percebo esse reconhecimento, né? Tanto das outras empresas que são parceiras. Isso é saúde no trabalho, né? Exatamente. Quando tu investe nessa questão. Então, acho que nós estamos cada vez mais sendo vistos e as pessoas percebem cada vez mais a necessidade de ter um fisioterapeuta na equipe, né? Perfeito. Professores, com alguma frequência a Univates também oferece cursos de pós-graduação em algumas dessas ênfases, né? Como é que é esse campo ou essa possibilidade para os nossos egressos ou para egressos de outras áreas poderem estudar alguma pós aqui também na Univates? A gente discute muito as possibilidades de desenvolvimento de cursos de pós-graduação. A gente tem já, que é bem consolidado, o curso de estimulação precoce. Inclusive, esse ano ele vai ser oferecido em modalidade EAD. Então, o que facilita o acesso, né? Porque muitas pessoas vinham de várias partes do estado e nem todo mundo consegue vir. Então, pensando todo o desenvolvimento da estimulação precoce, é uma pós-graduação que não é só específica para fisioterapia, ela pode ser feita por professores, ela pode ser feita por terapeuta ocupacional, enfim. E, ao mesmo tempo, já em primeira mão, estamos planejando mais 2 programas de pós, né? Um na área de traumato-ortopedia, pensando, inclusive, com módulos de avaliação, né, mais aprofundado, utilizando as tecnologias que o Eduardo está capitaneando, e outra que a gente está pensando também é em relação à saúde do idoso, né, a gerontologia, porque a gente vê a necessidade de qualificar a formação também nessa área. Então, o oferecimento dos programas, dos cursos de pós também vem a partir dos cenários que a gente vai vendo das necessidades e cada vez mais da possibilidade de qualificar o mercado de trabalho, né? Acho que é isso. E dentro da experiência das pós-graduações, aí é o momento de você realmente falar da especialização. Claro. Depois o generalista vai buscar um foco. Então, essas pessoas elas vão tendo essa vivência generalista, os profissionais, mas vêm para cá buscando essa especialização. E um dos focos agora que temos na pós-graduação, em modificar um pouco a proposta, é termos estágios de práticas em pós-graduação, que não é muito comum. É muito comum nos finais de semana os cursos de pós-graduação oferecerem aulas específicas, sejam até mesmo vivências ou atividade prática, mas não trabalhando em raciocínio clínico, em vivência com pacientes. Então, a gente pode, mais uma vez, trazer uma prestação de serviço qualificado para a população e, ao mesmo tempo, usar isso em favor da formação especializada nesse momento.
Tá? Então, esse é um dos projetos para pós-graduação em fisioterapia ortopédica e traumatológica, instigando os alunos no raciocínio clínico. Então, aprofundar a identificação do curso das lesões musculoesqueléticas, conseguindo obter resultados em menor espaço de tempo, né? Então, o paciente tentar abreviar mais o retorno dele para as suas atividades funcionais do dia a dia. Pois não, professor. E, além disso, na área da fisioterapia, são muito comuns os cursos de formação de extensão, né? Então, a gente também procura oferecer, inclusive pensando em terapias alternativas. Então, como estava falando antes o Eduardo, sobre as ventosas. Então, a gente tem cursos, às vezes, de ventosoterapia, que são oportunidades de qualificação, que não são cursos rápidos, que a gente chama, né? Mas que também são cursos que acabam dando algumas técnicas, algumas técnicas que podem ser utilizadas dentro do processo de reabilitação ou de cuidado de um paciente. Perfeito. Acho que ficou muito bom assim a ideia de que movimento, né? Quer dizer, vamos qualificar o movimento, seja para recuperar, seja para ampliar, seja para dar um estímulo, para recuperar alguma situação perdida ou por um acidente ou por questão de idade, né? Por questão de mobilidade. Mas o foco hoje realmente nessa questão de trazer a qualidade de vida, acho que é bem importante. Qualquer um que está nos assistindo, você na sua empresa, você no seu grupo, acho que vale a pena trocar ideias, convidar alguém do curso para falar sobre isso, né? Para incorporar alguns conceitos de fisioterapia preventiva na sua área e não só no atendimento para questões traumáticas, né? Ok? Muito obrigado, parabéns pelos 15 anos, que venham muitos mais. E agradecemos principalmente a você que esteve conosco hoje no nosso programa. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!